Tá gravando? Uhum. Mas começou corto. Olá, pessoal. Meu nome é Laís Luna, sou engenheira ambiental da empresa Valenza. Estou muito feliz de estar aqui esse ano participando como palestrante. A Valenza sempre apoia a Semana Lixo Zero, uma semana tão importante, onde a gente pode refletir sobre o tema, quais são os desafios, aprendizados e as experiências que podemos compartilhar. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre um estudo de caso, que foi a capacitação de gestão de resíduos sólidos no município de Costa Rica. E desde o princípio, o desafio era falar sobre o tema para dois públicos-alvos diferentes, que seriam os agentes de saúde e os agentes da cooperativa do município. E aí eu convidei a Regina para fazer parte desse processo, então a gente vai contar aqui como que foi essa experiência. Eu acho muito engraçado, porque assim, a Laís me chamou e eu falei topo, mas sem saber exatamente qual seria meu papel nesse processo, né? Porque eu me identifico com os valores da Valenza. A Laís sempre fala que o que ela deseja, o que ela quer construir como uma das identidades fortes da Valenza é fazer trabalhos execuíveis, que sejam de fácil compreensão, que não sejam imensos diagnósticos pendurados na prateleira das prefeituras. Então, assim, imediatamente eu me identifiquei e eu topei. Depois é que eu fui descobrindo, na verdade, qual seria o meu papel nesse trabalho. Né? Não, foi muito engraçado, porque a Regina falou assim, tá, eu topo, mas e aí? Como que eu vou contribuir, né? Porque eu sou arquiteta, urbanista, e resíduo sólido, mas eu não tenho conhecimento técnico do resíduo sólido, né? E eu falei, não, você mesmo vai ser essencial, né? Porque eu não queria chegar lá com uma linguagem muito técnica, né? A gente ia falar sobre resíduos sólidos para agentes da cooperativa que já trabalham todo dia com a separação do resíduo. E aí começamos a pensar também, qual é a mensagem que a gente gostaria de passar sobre resíduos sólidos para os agentes de saúde? E aí a gente começou a refletir qual que seria a metodologia, qual que seria a mensagem final que a gente gostaria de resgatar. Então, sempre pautado assim, na visão que a gente acredita e compartilha, né? Trabalhar a cidade saudável, economia circular, sustentabilidade e de uma forma de fácil compreensão, de uma forma simples, prática. Eu acho que é isso, o maior desafio para o técnico é tornar mais simples, né? Mais prático. Trabalhar uma linguagem mais simples para que as pessoas também desmitifiquem esse tema, como sendo... Porque a gente teve teve alguns embates lá. Por exemplo, os agentes de saúde, eles consideravam, em determinado momento que a gente estava lá na capacitação, que depois a Laís vai apresentar o processo direitinho, como é que foi, mas eles achavam, se consideravam assim, eu não vou ficar... reciclando, fazendo o papel do cooperativado. Eles consideravam que, se eles limpassem muito o resíduo, né, eles estariam fazendo o trabalho que não era dele. Então, assim, você já está contando o segredinho. Já estou contando o segredinho, né? Porque, assim, o desafio nosso... Eu acho que o pulo do gato que fez com que a gente se identificasse, se apaixonasse até por esse trabalho, ele tem o fundo mesmo, está dentro da construção da cidade saudável. Então, e a cidade saudável fica palatável, né? Todo mundo compreende, principalmente nesses tempos de pandemia, o papel que tem a preservação, não só a preservação, mas a qualidade ambiental das cidades, né, para a vida das pessoas. E o resíduo sólido, nossa, é um dos principais problemas, né? Então, nós tínhamos... deu um probleminha aqui com a a gente tinha uma linguagem, na verdade, quer dizer, fazer com que os agentes de saúde incorporassem, compreendessem o conceito de cidade saudável, né? E se vissem como mais do que o que eles fazem, quer dizer, não é só olhar a doença, mas é olhar a saúde. E, nesse sentido, a contribuição que eles podem dar na gestão dos resíduos sólidos é muito grande.
E os catadores, que foi muito, né, Laís, foi muito rica a troca que nós tivemos com a cooperativa, foi fazê-los compreender, se verem como agentes de saúde também, porque eles carregam uma visão sobre si também não vou dizer de marginalidade, porque eles têm autoconsciência, principalmente o pessoal de lá que nós trabalhamos, um pessoal maravilhoso da cooperativa de Costa Rica. E eles têm consciência, mas eles não se viam como agentes de saúde. Então, para eles, a gente trabalhou esse conceito da cidade saudável, mas no sentido de eles se tornarem também, que esse trabalho deles afeta e contribui para a saúde da população. Né? Então, foi quando a gente achou o link, legal. Né? Foi quando a gente achou o link. Bom, então, partindo aí do escopo que a gente tinha, que era falar sobre a gestão dos resíduos com foco na coleta seletiva, e aí tinha as divisões das turmas, então seriam agentes de saúde e a cooperativa, né? E a carga horária mínima de 8 horas. E tinha um conteúdo programático, né? E esse conteúdo programático, como que a gente começou a pensar? Na verdade, a introdução do assunto com os agentes de saúde foi ao contrário da cooperativa, né? Porque na cooperativa, foi a primeira pergunta que a gente fez para eles no início da capacitação. Vocês se consideram agentes de saúde? E já dos agentes de saúde, a gente perguntou, vocês, o que é saúde para vocês? Porque a gente queria entender esse conceito, qual o conceito de saúde que eles tinham trabalhando dentro da área. Então, a gente começou falando um pouco sobre o resíduos sólidos, qual a relação dele com a saúde pública, né? A importância da cooperativa. Então, assim, dentro do conteúdo técnico, foi abordado numa sequência diferente, mas os dois acabaram que tiveram entrelaçados. E foi até legal no final, porque os agentes de saúde já estavam mobilizando para conhecer a cooperativa, né? Foi muito legal. E, assim, dentro desse conceito de saúde que foi trabalhado, foi interessante porque ainda tivemos algumas pessoas que responderam ou fizeram uma conexão. Saúde é ausência de doença. E essa é uma visão ultrapassada da saúde, né? Saúde é bem-estar social, espiritual, emocional, físico, né? Então, assim, a gente foi trabalhando isso e, como a Laís falou, acabou depois se conectando. Foi um processo muito enriquecedor para todos nós que participamos desse trabalho. Bom, então a gente trabalhou, no geral, essa temática, né? Falando um pouquinho sobre a classificação dos resíduos, como que é o gerenciamento. Então, tinha muitas dúvidas em relação aos resíduos, o que era reciclável, o que não era, como que eles poderiam fazer, onde que eles poderiam buscar informação, né? Então, a prefeitura também foi bem participativa nesse processo, eles participaram mesmo das oficinas e falando um pouquinho no geral como que era a situação das cooperativas, a dificuldade que eles tinham. E aí, dentro desse conteúdo, a gente começou a organizar, né? Então, os desafios era esse, conciliar uma temática. Nós não queríamos chegar com uma abordagem muito técnica, né? Principalmente falando para pessoas que já trabalhavam com a gestão dos resíduos sólidos diretamente, que são a cooperativa, né? E os agentes de saúde também, como que a gente ia chegar, né, de outro município, já abordando parte técnica, e isso ser... como que eu posso dizer? Pode ser que você está trazendo conhecimento mesmo, pronto. Assim, de participar. A gente não quis levar uma coisa pronta. A gente queria exatamente, construir. Então, assim, tanto eles aprenderam, como a gente aprendeu muito, né? Foi muito legal. E aí, antes do dia da capacitação, nós aplicamos, uma semana antes, um questionário, porque a ideia também a gente já conhecer qual que era o perfil do público, né? Quem iria participar respondendo esse questionário. Então, ele foi um questionário bem sucinto sobre qual que era a visão dele, o que ele entendia do papel dele dentro da gestão dos resíduos sólidos. E dentro das respostas dos agentes de saúde, a maioria falou que eles queriam ser multiplicadores. E aí a gente já começou a conexão com eles, mesmo à distância,
porque a gente ficou mais animada ainda de falar sobre resíduos com pessoas que estavam tão interessadas, né? Acho que foi já o ponto inicial. Aplicar o questionário para a gente já ter um perfil e apresentar também. E uma das perguntas do questionário era qual a expectativa que eles tinham em relação à capacitação. Tanto é que no final, no dia também, a gente colheu essas informações, essa pergunta, né? O pessoal anotou e no final a gente compartilhou a resposta se realmente tinha atendido a expectativa deles, né? Então, outra pergunta que a gente começou foi se eles já tinham ouvido falar em economia circular. Isso. Né? Muitos nem conheciam. Isso foi a base, né? Foi. Porque, assim, uma coisa que eu queria... os aspectos técnicos que se referem a esse tipo de trabalho foram trabalhados, né? Quando a gente fala que a gente está queria fazer uma coisa mais participativa, que a Laís ainda vai falar a metodologia que a gente usou para isso, né? Mas é claro que a gente abordou um conteúdo programado, vocês estão vendo aí. Foi abordado. Então, a gente levamos, então, conceito de cidade saudável, de economia circular. Né? Da economia circular, a gente perguntou, então a maioria não conhecia esse tema, não, principalmente os agentes da cooperativa, né? Como eles estão trabalhando já, contribuindo para a economia circular, porque através da coleta seletiva e da reciclagem que a gente viabiliza a economia circular. E aí a gente passou um vídeo que era bem explicativo, muito simples, e aí qual que era a intenção, né, no início, né, de falar sobre esse tema, já de nivelar. Então, assim, quando a gente falasse de economia circular, todo mundo tivesse o mesmo entendimento, né, acho que esse foi o principal. E aí, então, eram separados em 2 dias, né, 4 horas um dia, 4 horas no outro, então é bastante tema para a gente falar de resíduos. Tinha vários momentos a dinâmica, de anotar, de falar um pouquinho. Então, a gente apresentou o objetivo do curso, qual que seria a estrutura do curso, né? O conteúdo teórico também. E dentro desse conteúdo teórico, abordando a questão do consumo consciente, o conceito dos 5 R's, o conceito de resíduos sólidos e qual que é a relação dele com a saúde pública, né? Muitos nem sabiam que a cada R$1 investido em saneamento economiza 4 em saúde, né? Então, isso é bem significativo, a pessoa entender esse conceito da importância de se investir em saneamento. E aí, falando um pouco mais da gestão dos resíduos, né? Como quais são as etapas cruciais e onde a gente pode contribuir e multiplicar esse saber, né? Falando para quê? Para as pessoas, para onde que eles podem também fazer parte deles. Então, abordamos toda essa parte do conteúdo e depois ver a dinâmica, né? Então, já estou antecipando aqui. Para não se tornar maçante, conteúdo técnico, a gente começou a pesquisar metodologias de oficina e a gente encontrou uma metodologia que quem tiver interesse pode me mandar mensagem, que eu compartilho, um artigo que a gente achou, que falava das caixas. E eram 3 caixas, né? A primeira caixa iria trabalhar os desejos. Então, nesse momento, a gente dividiu a turma em pequenos grupos e eles estariam compartilhando quais eram os desejos deles. E a gente deixou livre, tanto pessoal como dentro do seu trabalho. Nesse momento que a gente fala da caixa dos desejos, não era isso que eu ia falar. Eu ia falar que as turmas eram pequenas, né? E a gente dividiu em pequenos grupos. Então, deu um grupo de 3, 4 pessoas, né, Laís? Dependendo do tamanho da turma. E aí eles foram colocando qual era o desejo. A gente fez algumas perguntas para animar, para dar uma animada, mas era o desejo dele com relação a si mesmo, a profissão, dentro do tema resíduos sólidos para o município de Costa Rica. Isso, né? Então, a gente dava e dando um apoio ali em cada turma, vendo o que eles estavam anotando, e discutindo, conversando. Então, foi muito bacana, que já teve uma interação bem legal ali, né? Isso. E aí, assim, foi engraçado que geralmente a gente tem a mania de
de reclamar, né? E aí eu falei, gente, vamos agora só sonhar. É só sonhar. Agora não é hora de reclamação, agora é hora de desejar. De desejar. E aí, no outro momento, né, falamos das queixas. Bom, e aí a gente explicando, então, através das perguntas também que poderiam auxiliar eles a entender esse processo, quais seriam as queixas, né? Por que qual era a queixa dele não conseguir aquele desejo que ele almejava, né? Então, foi nesse momento também que cada um... A outra coisa importante, né? A gente distribuiu a cartolina e cada um anotava, cada grupo. Depois a gente reuniu. A gente fechava em cada momento, fechava depois como se fosse uma plenária final, fechando tudo. E a ideia, nesse momento, seria, como um dia antes a gente já tinha o desejo, então a gente leu, né? Depois da capacitação, a gente leu todos os desejos que eles queriam, então a gente já tinha esse conhecimento de cada turma, e nas queixas era para abordar mesmo, entender qual que era a realidade deles, né? O que impedia de alcançar aquele desejo. Então, era esse momento de falar um pouco, né? A gente ouvir, teve de tudo. E foi muito interessante também nesse processo, como a Laís falou antes, técnicos da prefeitura trabalharam. Foi muito bacana, gente, porque a pessoa que estava... Porque a gente vê quando trabalha em prefeituras, muitas vezes, os coordenadores mesmo que coordenam o trabalho, eles não participam de fato. Mas, nesse caso, inclusive, teve uma engenheira lá que, quando a gente começou a aplicar essa metodologia das caixas, ela falou, eu posso participar? Né? Uhum. Nós falamos, deve, e foi muito enriquecedor, porque qual era a queixa dela também? Porque é muito fácil, na hora que você faz a queixa, sempre se queixar do outro. Eu não faço isso porque não me dão isso, não me falam aquilo. Né? E foi muito interessante, porque em cada momento teve esse fechamento final. Então, um entendia o problema do outro também. Né? Muito legal. Teve gente que falou, inclusive, que uma das queixas era que ela mesma, a pessoa, queria ter mais conhecimento, queria ter mais oficinas, né? Muito legal, foi muito bacana. E na queixa da cooperativa, era mais no sentido que eles queriam mais materiais para separar, né? E ser reconhecidos também. Eles queriam que a população contribuísse mais, né? Que chegasse mais material e que esse material... eu até publiquei no Insta da Valença uma das anotações que eles relataram o seguinte, que o material vinha muito sujo, misturado, né? Então, ou seja, chega para eles já lixo, né? Não chega para eles como material reciclado. Né? E uma coisa que eu acho que a gente conseguiu colocar uma sementinha lá, que a transformação não se dá de um dia para o outro, mas uma sementinha que a gente conseguiu colocar é que os agentes de saúde, às vezes quem pensava que estava facilitando o trabalho do catador, compreendeu que, na verdade, não. Né? Então, olha, você tem que limpar o seu resíduo com possibilidade de ser reciclável para ele poder ser reciclável. Porque se você não limpa isso, ele vai para o lixo, você vai estar contribuindo para aumentar o lixo da cidade. Então, eles foram entendendo esse processo. Né? E a cooperativa, e os cooperados eles também... não entendiam a dificuldade tanto da população, mas assim, dos agentes de saúde. Isso, e eles não entendiam porque assim, eles também criticavam as pessoas que não limpavam, mas era uma falta de comunicação. Uma comunicação, uma falta de conhecimento de fato disso. Né? E também eu acho que outra sementinha que a gente coloca, que quando vemos a cooperativa como agentes de saúde, não agente de saúde concursado da prefeitura, mas eles são como pessoas, a profissão deles leva a saúde, isso para o reconhecimento, a autovalorização deles foi muito legal. Foi bem bacana, porque eles falaram assim, nunca enxerguei a minha profissão, o meu trabalho dessa forma. Né? E ficaram todos animados. Foi muito divertido. Muito legal. E dentro do conteúdo técnico da cooperativa, a gente trabalhou também o cooperativismo.
né? O que é uma cooperativa, como que ela é formada, porque a cooperativa ela não tem o dono, né? São todos cooperados, eles têm o mesmo objetivo e todo mundo tem que ajudar. Não tem o chefe, o que manda mais. Então, assim, essa organização da cooperativa, a gente explicou também. Porque a ideia é que na terceira caixa, que a gente já vai falar, vocês vão entender, era trazer ferramentas. A teoria era trazer ferramentas para que no terceiro dia, na terceira caixa, segundo dia, na terceira caixa, eles já iam ter toda essa bagagem de conhecimento e poder discutir melhor, né? Então, assim, a gente trabalhou bastante com eles, o que é uma cooperativa, como que ela deve funcionar, quais são as dificuldades, né? E tudo mais. Então, isso foi bem bacana também. E, claro, dentro do assunto teórico também, você falou muito sobre o conceito de cidade saudável. Ah, sim, né? Lá direto. E com eles isso foi muito bacana, né? E essa questão do cooperativismo também foi muito importante, porque dentro dessa hora da queixa, o pessoal começava a se queixar do trabalho do outro. Mas peraí, você está numa cooperativa. Ah, eu sei fazer um monte de coisa com pneu, eu faço cadeira, eu faço isso, eu faço... Então, por que não tem aqui? Faz e traz aqui. Já pensou que legal? Por que você não faz para vender? Ah, não. E depois outro chega aqui e vou fazer cadeira para eles. Mas não é para eles. É para todos, é para vocês. Então, assim, fazer compreender de que a minha ação... onde eu estou é cooperação, né? Então, a minha ação coopera comigo mesmo, coopera com o outro, né? Então, acho que eles, na hora da queixa, eles reclamavam muito de coisas que eram deles, você que tem que fazer. Né? E aí, conforme a gente ia lendo com eles, o que eles tinham escrito, né, das ações ou da queixa? Tá, não, dos desejos e das queixas, porque assim, no outro dia a gente relembrou, né, seus desejos eram esses, suas queixas eram essas, então a gente foi lendo queixa por queixa e anotando, realmente faz sentido essa queixa, né? Ou faz sentido esse desejo para o grupo como um todo? Para o grupo. E aí, os agentes também. E aí a gente, também. E aí a gente colocou essa lista no quadro. Então, assim, a lista das queixas era enorme, né? Os desejos ali um pouquinho. E aí, na terceira caixa, quando eles estavam, né, já mais soltos, a gente falou assim, bom, agora vamos agir, né? Que é a terceira caixa, que é a das ações. Então, tá, temos um desejo, temos uma queixa, um problema, né, que me dificulta alcançar o meu desejo. Então, o que eu vou fazer diante disso? E aí, dividimos também em grupo e começamos a discutir o que cada um, dentro do seu papel, da sua função, poderia contribuir, dentro do que sabe, dentro do que gosta, como que eles poderiam ajudar o grupo como um todo a melhorar. E foi muito legal, porque acho que eles no começo ficaram meio assim, né? Não, agora vamos agir mesmo. E na cooperativa a gente começou a dar várias ideias. Um começou a falar, mas eu não faço isso por causa disso. Não, então, você tem potencial para fazer isso. Vamos começar? Vou colocar aqui, então, que você vai trabalhar no Instagram, né? Então, a gente foi elencando tudo que eles deveriam não, né? Que eles potencial para fazer. Potencial para fazer para alcançar o desejo. Porque o que é muito importante aqui nesse processo é que quando chega nesse momento da caixa das ações, eu tiro o macaquinho do meu ombro e coloco no seu. O que eu posso fazer? O que me cabe fazer? Eu tenho desejo, que daí nós chamamos de metas, né? Metas, e tem essas deficiências, mas agora o que nós podemos fazer? Qual é a estratégia que a gente pode traçar? Quais são as estratégias para movimentar de outra forma, para construir outra cultura diante, no caso do tema dos resíduos sólidos, né? Com os agentes de saúde aconteceu uma coisa muito interessante, porque
você tinha ali, a gente tinha no grupo, por exemplo, tinha enfermeiros, tinha técnicas de enfermagem. Então, uma delas, por exemplo, falou, olha, ela poderia dar, por exemplo, uma capacitação, porque daí a gente também começou, como elas falam, eles falaram, eu falo elas porque tem várias mulheres, mas bom, a maioria é maioria mulher, mas assim, não, do rural tinha bastante homem. Do rural, verdade. Aí, uma das queixas é que elas não tinham muita capacitação, não tinha muitos eventos como esse de capacitação. Aí nós começamos a provocar, então, e dizer o que você pode ensinar para os teus colegas, né? Então, tinha lá uma agente de saúde que ela podia falar sobre pronto-socorro, por exemplo, né? De pronto atendimento, de alguma coisa. Tinha outra. Então, cada uma foi vendo o que poderia fazer, né? Para poder. E legal que, como tinha gente da prefeitura, nós falamos para eles: olha, vocês devem aproveitar os saberes que existem aqui. E porque isso também me valoriza como agente, me valoriza e valoriza os meus colegas, né? Então, eu posso ter uma oficina cíclica, um ciclo de oficinas com eles mesmos. Não precisa vir só a gente de fora para trazer conhecimento, vamos trabalhar os saberes que nós temos aqui. Lá na cooperativa, nós tratamos isso com o pessoal que falou que fazia cadeira, tal. Traz aqui, ensina os seus colegas, né? Porque isso cresce, porque isso pode trazer economia. E a cooperativa é de todos, nós queremos aumentar a produtividade, né? Então, esse momento das estratégias foi interessante porque a gente colocou essa incumbência para eles. Tá bom, vocês têm um monte de desejo, vocês têm umas queixas, e o que você pode fazer para mudar a sua vida? Né? Então, isso foi muito bacana. E aí, no final, a gente contou também, né? Porque essa capacitação ela foi dividida em 2 momentos. O primeiro ano e o segundo ano. Então, assim, ano que vem a gente vai voltar e vai analisar, né? O que foi feito, o que não foi, quais foram as dificuldades. E na cooperativa, a gente acabou definindo lá mesmo a missão, visão e valor. Isso, né? Foi muito bacana, legal, porque a gente começou a trabalhar a cooperativa como empresa, né? E até com os agentes de saúde, a gente trabalhou muito os resíduos sólidos como uma forma também de ganhar dinheiro, né? E surgiram várias ideias de trabalhos que podem ser feitos a partir dos resíduos, né? Não é olhar o resíduo como um problema, né? Mas sim como uma solução. Matéria-prima. E aí, hoje a gente vê o resultado, que é a cooperativa super ativa no Instagram, compartilhando. Porque eles falavam muito assim. Sigam eles. Vou colocar aqui. Eles queriam ser reconhecidos. E a gente falou assim: então, como que vocês vão. O que vocês vão fazer para ser reconhecidos? Não adianta ficar com esse mimimi, ninguém reconhece, então vamos lá, né? E aí eu falei assim, onde que a gente consegue alcançar um número maior de pessoas? Então, através da internet, através de uma rede social. Mostrem o trabalho de vocês, mostrem o que vocês fazem, falam das dificuldades, falam o que vocês gostariam. Busca, organiza um dia, vai na cidade, conversa. Então, assim, leva o trabalho de vocês para a sociedade. Então, assim, isso a gente trabalhou bastante. Eu acho que... E aí também, na turma da cooperativa, tinha também o pessoal que coordenava da prefeitura. Também ouviu tudo, né? Participou. Porque... Nem vou comentar aqui. Mas, assim, foi um momento muito legal, que como a Regina falou, o parar de reclamar, né? E o agir. Então, eu acho que eles ficaram bem animados. Se ver protagonista da própria existência, né? Então, peraí, tudo bem, tá? Tem problemas aqui, mas eu tenho desejo. E outro, eu tenho ideias, eu posso agir em favor, né, buscando a realização desse desejo. Então, aqui são algumas fotos. No final, o pessoal da prefeitura falou também um pouquinho que essa metodologia a gente também pode aplicar para a vida pessoal, né? E que, na verdade, ela aplicou sem ela saber, né? Que um dos exemplos era o seguinte:
bom, eu quero passar no concurso, né? Então, meu desejo é passar no concurso. O que eu vou fazer Ela para é isso? engenheira ambiental, né, também. Então, assim, quais eram as queixas? Ela teria que estudar, ela estava trabalhando, e como que ia se adaptar na rotina de trabalho, com a rotina de estudo. Então, tinha as queixas. E a ação seria, então, vou me organizar, vou me matricular no cursinho, vou começar a estudar determinado horário. E aí ela conseguiu. Então, ela compartilhou isso, que a partir dessa metodologia a gente consegue também outros objetivos. Isso, e ela é do interior de São Paulo, e ela passou no concurso aqui em Costa Rica. E ela falou, não, é isso que eu quero, é para Costa Rica que eu vou. Ela não conhecia Costa Rica, né? E ela era uma das organizadoras das coordenadoras dessa oficina pela prefeitura. E foi legal também o momento da prefeitura ouvir a cooperativa e a cooperativa também ouvir as dificuldades por parte da prefeitura do órgão público, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe, os resíduos sólidos é um desafio global, né? Se fosse uma solução fácil, não seria... E agora nós vamos, como tem o ano que vem, nós vamos levar um outro ingrediente que é o lixo zero. Lixo zero. Exatamente. A gente já está estudando, animada, que a gente vai transformar a Costa Rica em lixo zero. Muito bom. Bom, aí aqui são algumas fotos. No final a gente levou certificado. Nosso pessoal da cooperativa ficou super animado ficou animado para fazer outros cursos, né? E nem esperava também adquirir tanto conhecimento. As meninas também do Agente de Saúde, foi super bacana o contato. Teve um senhor, gente, que a hora que ele recebeu o certificado, ele ficou olhando aquele certificado, parecia que ele estava com uma folha de ouro na mão, assim, né? Eu perguntei o que foi, ele falou, eu nunca tive um certificado, meu primeiro. Bom, gente, eu acho que se a gente tem dentro de nós essa vontade de querer mudar, de fazer uma diferença, eu acho que vai de encontro, né? No fim, a gente se divertiu, a gente falou de um tema tão que eu gosto muito, mas de uma forma tão leve, não tão técnico, né? E foi muito bacana essa experiência, né? E a gente acabou levando também para uma outra capacitação que fizemos um mês depois, que foi em Jardim. Levamos a metodologia, construímos também o plano de ação deles e foi muito Lá bacana. Foi só para a cooperativa, né? Lá foi só para a cooperativa. Gravamos até vídeo do presidente da cooperativa pedindo para a população. Então foi muito bacana também replicar essa metodologia em outras capacitações, né? A ideia é essa mesmo, como despertar o interesse no tema de uma forma criativa, divertida, leve. Então... E eu acho que também tem uma outra... que eu acho muito importante o processo, né? Como foi construída essa realização dessa oficina foi muito legal. A Laís procurando esse jeito, uma forma mais, né, comunicativa, mais gostosa, porque você fica ouvindo palestra o tempo inteiro, ninguém aguenta. O pessoal da cooperativa é tão engraçado, porque o deles foi num auditório, né, mais escurinho, não sei o quê. Os caras foram prontos para dormir, não dormiram. Tiveram que trabalhar. Então, foi muito legal. Foi esse processo, o processo que aconteceu lá, foi bastante enriquecedor. Fiquei muito grata de participar desse trabalho. E grata por aqui também, de estar compartilhando isso com vocês. Então, é isso, gente. Né? Obrigada. E se alguém tiver interesse em conhecer mais da metodologia, pode entrar em contato. Estamos à disposição. Obrigada e bom evento para vocês, né? Um grande abraço, brigadão. Tchau, tchau. Tchau.